Efésios capítulo 5, depois vamos ler também 2 Coríntios capítulo 10. Efésios 5, depois 2 Coríntios 10. Efésios 5, vamos ler versículo 1 e 2. Efésios 5, versículo 1 e 2. Diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Versículo 15 agora ainda desse texto. Versículo 15 de Efésios 5 diz assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Porque por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros com temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao vosso próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão uma só carne. Agora, 2 Coríntios 10, apenas versos 17 e 18. 2 Coríntios 10, 17 e 18 diz assim. 2 Coríntios 10, 17 e 18. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Só até aqui. Irmãos, nós estamos no nosso último estudo dessa nossa série acerca de parceria entre homem e mulher no reino de Deus. Ficamos durante 14 quintas-feiras estudando acerca da importância da mulher e do homem trabalharem em conjunto em favor do reino de Cristo, um auxiliando o outro. E agora, para terminar, nós iremos avaliar o nosso último estudo acerca dessa importância. Então, vivemos um mundo onde é inegável que as mulheres conseguiram, e graças a Deus por isso, atingirem patamares altíssimos, cargos e posições super elevadas, e equiparar-se e talvez até ultrapassar a condição que até então, há um tempo atrás, era só dos homens. Então, graças a Deus que as mulheres hoje ocupam os lugares mais diversos e mais altos possíveis. É algo que eu já falei aqui, conquistado pela liberdade, não que os movimentos sociais pregam, mas conquistado pela liberdade que o cristianismo deu à mulher. Porque se você olhar nas outras sociedades onde o cristianismo não é a religião que impera, as mulheres até hoje são oprimidas e têm a sua liberdade restringida por causa daquela cultura. Mas aonde o cristianismo foi implementado, aonde a verdade de Cristo foi pregada, as mulheres conseguiram patamares
iguais ou quem sabe até superior aos homens. Então, a palavra de Deus nos mostra homens e mulheres trabalhando de igual forma, em pé de igualdade, para a expansão do reino. Contudo, essa ação de homens e mulheres requer algumas qualidades de ambos e requer também distinções. Então, homens e mulheres trabalham em cooperação para o reino, contudo, homens e mulheres devem apresentar qualidades que são exigidas deles para que trabalhem no reino, e também homens e mulheres têm funções, ainda que trabalhem em conjunto, distintas, tanto no reino, quanto na obra de Cristo, quanto na sua casa, ou seja, lá onde homens e mulheres forem colocados, ainda que tenham o mesmo papel de importância, têm papéis distintos a serem implementados, e é isso que a gente vai avaliar. Primeira qualidade que é exigida de ambos, tanto homem quanto mulher, que a gente encontra na Bíblia, é uma qualidade de vida espiritual coerente com o Evangelho. Se você abrir lá em 1 Timóteo, capítulo 3, é aquele texto que vai falar acerca da qualificação do pastor. Então o texto, todo ele, o título de 1 Timóteo capítulo 3 é as qualificações dos bispos e dos diáconos, ou seja, qualificações que deveriam ser exigidas daqueles que queriam concorrer ao cargo ministerial. Mas quando chega no versículo 11, o texto, depois de falar das qualificações que eram exigidas, uma vida espiritual ilibada dos homens, o texto diz assim, versículo 11, da mesma sorte, quanto às mulheres, ou seja, é exigido dos homens uma vida de caráter espiritual elevado. Aí quando chega no versículo 11 diz, da mesma sorte quanto às mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Aí o texto segue e vai falar acerca do diácono. O diácono seja marido de uma só mulher, governe bem, tal. Isso aqui não nos interessa. E se você virar as páginas e chegar em Tito também, no capítulo 2, vai falar acerca dos deveres dos crentes e vai falar também que ambos, homens e mulheres, deveriam ter uma postura coerente e santa. Diz assim Tito capítulo 2, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Então é uma ordem para Tito. Aí agora no versículo 2, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Então falou qual eram as características dos homens. Aí olha o que ele diz agora, quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, que não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Aí ele ainda segue e diz, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem o marido e seus filhos. Ou seja, ele coloca mais uma vez que ambos, homens e mulheres que queriam trabalhar, que queriam se colocar no ministério, que queriam ser servos fiéis, deveriam ter uma vida espiritual correta, uma vida espiritual santificada. Queria falar alguma coisa, Sandro? Essa parte aqui, no versículo 3, não escravizados a muito vinho, quer dizer que poderiam beber pouco? Sim, Sandro, apesar de não ser o tema nosso hoje, como funciona? E aí é um assunto que eu tenho tratado, é mais um assunto dos quais eu sempre, quando procuro tratar na igreja, eu digo que eu procuro ser verdadeiro, ainda que a verdade seja muitas das vezes usada pelos membros da igreja para fazer besteira com ela, certo? Então o que acontece? O brasileiro, o evangélico brasileiro, culturalmente, ele não sabe lidar bem com bebida alcoólica, entendeu? Ele não tem a cultura. O brasileiro, o negócio dele é meter o pé na cachaça e se embriagar. Mas culturalmente falando, o evangelho ele vem, né? A reforma protestante, ela surge, ela eclode na Europa, né? Com Martinho Lutero. E os crentes na Europa, os crentes nos Estados Unidos, sempre fizeram uso moderado de vinho, tanto que a maioria das igrejas evangélicas no mundo afora fazem a ceia do Senhor com vinho de verdade. Contudo, no meio
brasileiro, no meio evangélico brasileiro, entendeu-se que isso deveria ser proibido, porque os crentes ou alguns irmãos não saberiam lidar muito bem com essa liberdade. Então, proibiu-se algo que nunca foi proibido. Proibido é o embriagar-se, proibido é você se entregar, tanto que você foi muito claro no que você perguntou. Olha, se elas não poderiam ser escravizadas a muito vinho, quer dizer então que elas poderiam beber pouco? Sim. Quer dizer então que elas poderiam não se embriagar? Sim. Tanto é assim que Paulo, inclusive, diz para Timóteo que ele deveria fazer uso de um cálice de vinho por dia por causa de uma enfermidade que ele tinha. E aí os crentes evangélicos brasileiros vão tentar mirabolar vários tipos de respostas, dizer que o vinho não era alcoólico, que o vinho não era fermentado, que era suco de uva, e não era bem essa a realidade da época, tanto que o vinho tinha sim essa qualidade de fermento, era fermentado, porque tinha inclusive essas, como é que eu vou dizer, substâncias que serviam para curar algumas enfermidades, para curar algumas enfermidades. E tanto é assim que quando Jesus transforma o vinho do casamento, ele transforma a água em vinho, as pessoas dizem que aquele vinho era o melhor e não um suco de uva. O vinho melhor daquela época era um vinho, sim, com um teor alcoólico. Então, você percebe que se o próprio Cristo transformou água em vinho, é sinal de que o vinho em si não era pecaminoso. O problema era o abuso dele e o embriagar-se. Então, vivemos hoje numa realidade evangélica brasileira, onde adotou-se essa postura. É melhor proibir, porque se a gente fala para o crente que ele pode fazer uso moderado, ele não sabe fazer uso moderado, ele perde a linha. Só que aí, eu como um pastor e como fiel àquilo que estudei e acredito, eu não posso mentir para a igreja só para evitar que a igreja caia no pecado. Aí eu vou mentir para a igreja, porque se eu falar que pode tomar um cálice, os irmãos vão se embriagar. E aí o que vai ser? Se os irmãos se embriagam, é sinal de que os irmãos não têm o Espírito Santo para incomodá-los. Se os irmãos pegam aquilo que o pastor ensina e usam de forma distorcida, é sinal que os irmãos não têm o Espírito Santo para convencê-los do pecado. Então, não posso ser leviano e mentir. Mas, infelizmente, muitos pastores preferem mentir. Ah, não, se eu falar isso, os jovens da minha igreja vão sair perdendo a linha. Se perderem a linha, Sandro, para mim, minha consciência está limpa. Eu estudei e creio assim. Se perderem a linha, para mim, demonstram que não têm maturidade, que talvez nem tenham o Espírito Santo para convencê-los daquilo que aprenderam. Então, infelizmente, a igreja prefere hoje proibir do que educar, prefere restringir do que ensinar. E isso aí vai para todas as outras esferas: roupa, batom, brinco, tudo que você imaginar que foi proibido na história da igreja. Então, temos esse lado. Contudo, entretanto, todavia, temos também o outro lado, Sandro. A Bíblia diz que aquilo que escandaliza o nosso irmão, se escandaliza, a gente deve se abster dentro do possível. Então hoje a gente vive uma realidade onde inclusive ímpios entendem que um crente não pode tocar em nada que é alcoólico. Então, se possível, é bom que a gente não escandalize. Se possível, é bom que a gente se abstenha de determinados lugares públicos, tomar algumas atitudes que vão fazer com que vire fofoca ou que aquilo escandalize. Então, se por um lado o crente não é proibido, o proibido é embriagar-se, eu acho que a gente também tem que tomar cuidado com a nossa liberdade, porque a Bíblia é bem clara em dizer que a nossa liberdade não pode ser motivo de escândalo ou de tropeço para os demais. Então, acho sim que o crente deveria se abster de fazer uso de bebida alcoólica em público, em bar, no meio da rua, em festas até com a família. Por quê? Porque numa festa com a família envolve pessoas que não são crentes. E pessoas que não são crentes não conhecem, não têm discernimento que o crente pode tomar um cálice de vinho, desde que não fique embriagado. E aí, meu querido, eu também não posso sondar qual é o limite alcoólico de cada um. Se a pessoa ela tem uma tendência, ou ela tem como é que eu vou falar? Tendência a ser alcoólatra, a ser dependente. Se um gole é o suficiente para que faça ela ficar fora de si, eu acho que ela deve se abster totalmente. Mas se a pessoa entende que consegue tomar um cálice de vinho dentro da sua casa, sem escandalizar ninguém, e isso não o domina, outro ponto muito importante, que aquilo não o domina, que aquilo não o escraviza, que aquilo não vira vício e dependência, não vejo nenhum problema. Mas a gente tem que olhar esse assunto com muito cuidado, com muita cautela, porque é um assunto que
de um lado, como eu disse, se proíbe, mente-se, mas por outro lado, a gente conhece pessoas que usam dessa liberdade para escandalizar e para viver como um ímpio, se embriagando e bebendo à torta e à direita. Então a gente tem que ter uma visão bíblica e centrada quanto a isso. Alguém mais quer falar acerca disso que o Sandro perguntou? Não? Então vamos seguir? Então é exigido de homem e mulher que tenham uma vida espiritual ilibada. Falando só nisso que o Sandro falou, nós teremos uma escola dominical que vai tratar sobre isso. Não sei qual delas, mas nessa nossa sequência de questões éticas, a gente vai tratar aqui numa escola dominical acerca de como o crente deve lidar com a bebida alcoólica. Seguindo. Então, vida espiritual, primeira exigência. Segunda exigência, respeito mútuo tem que existir entre homem e mulher no reino de Deus. Respeito mútuo e pureza nas relações. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque eu não preciso citar casos aqui, nem precisa a gente ficar indo muito a fundo, mas a gente sabe que tem sido, infelizmente, muito comum os escândalos envolvendo relações entre homens e mulheres dentro da igreja, e aí seja pastor e membro, ou outro membro e outro membro, não importa. A verdade é que com o passar dos anos não é baixo o número de escândalos que a gente descobre entre pessoas da mesma igreja que acabam se envolvendo ou tendo relações impuras. Então, homens e mulheres foram chamados para trabalhar junto na igreja? Sim. Homens e mulheres foram chamados para trabalhar junto numa empresa? Sim. Homens e mulheres foram chamados para trabalhar junto no mundo todo? Sim. Contudo, esse contato tem que ser santo, respeitoso e puro, porque a gente bem sabe, são pessoas de sexos opostos, são pessoas que, se não vigiar, se sentirão atraídos uns pelos outros e com grande facilidade cairão, e aí trazendo escândalo, trazendo problema, trazendo um grande tropeço mesmo para a igreja como um todo. Então, quando a gente fala disso, a gente tem que trazer isso à memória. Entendemos que homens e mulheres devem trabalhar juntos, serem parceiros, mas se não vigiar, o fracasso é inevitável, o escândalo é grande. Então a Bíblia alerta por diversas vezes a gente que no final dos tempos a imoralidade aumentaria e, infelizmente, algumas pessoas, por não vigiar, por não purificar, por não santificar, por não ter respeito para com o próximo, acabam caindo em pecados absurdos que não deveriam ser cometidos. Na lei de Moisés, o líder que pecava, está lá em Levítico, capítulo 4, versículo 3 e versículo 22, tinham uma responsabilidade muito maior, e quando tinham que oferecer o sacrifício, o animal que eles tinham que oferecer era um animal, digamos assim, maior, mais caro do que um cidadão comum. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que os líderes, ou as pessoas que ocupam cargos de liderança na igreja hoje, devem atentar para a sua vida santa, pura e respeitosa, porque o pecado de um líder, o pecado de alguém que trabalha, o pecado de alguém que ocupa cargo na igreja é muito mais escandaloso do que daqueles que não ocupam e que não têm posição de liderança. Então, a liderança de uma igreja, aqueles que trabalham numa igreja, aqueles que querem exercer cargo na igreja, devem entender que quanto maior o ofício, maior a responsabilidade. A quem muito é dado, não é isso que diz a Bíblia? Muito é cobrado. Então as pessoas querem muito lugar de destaque, contudo, não entendem que os lugares de destaque te colocam mais expostos a pedradas e a tentações, e te colocam mais expostos aos olhos dos outros, para exigir de você uma vida correta que se aparte do mal. 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 8, Pedro nos dá um alerta sobre isso, tanto para homem quanto para mulher. Ele diz assim, 1 Pedro 5, 8. 1 Pedro 5, 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Então, a mensagem aqui é ampla, para homem e mulher. Ele diz, sede
sóbrios e vigilantes. É uma carta de Pedro à igreja. Então ele diz para todos, cuidado, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor. Terça-feira eu conversava com o Guilherme e falava um pouco acerca disso, dizendo que ainda que a gente não espiritualize tudo, ainda que a gente não queira dar ao diabo um poder extremo, a gente também não pode mentir e se fazer de tolo, quando a Bíblia diz que ele está ao derredor só esperando. E se a gente não vigia, se a gente não é sóbrio, se a gente não é prudente, se a gente não se santifica, se a gente não tem respeito no relacionamento com o sexo oposto, a gente está muito exposto, sim, a tomar uma investida de Satanás e cair, porque, como diz o texto, ele anda ao derredor, procurando somente uma oportunidade para nos devorar. E quando a gente menos percebe, ele causa escândalos, pecados, problemas, desavenças e outras coisas mais. Então, é necessário, falei, no homem e na mulher, para desempenhar um bom serviço a Cristo, uma vida espiritual sadia, respeito e pureza no relacionamento, e é necessário também apoio de um para com o outro, uma amizade, companheirismo. Lembra? O Sandro até me perguntou aqui, quando a gente lia numa reunião de oração, a carta de Filipenses, quem era Evódia e quem era Sintique. E aí eu expliquei passando que eram duas irmãs que trabalhavam, está lá em Filipenses 4, do 2 ao 3, depois você lê. Trabalhavam, eram cooperadoras, inclusive de Paulo, no ministério, e naquela igreja, poderíamos dizer que eram diaconisas, ou pessoas responsáveis mesmo pelo serviço da igreja, por administrar e por conduzir a igreja, e elas estavam brigando entre si. Então Paulo diz que essa desavença delas estava impedindo o progresso do ministério e causando até mesmo complicações para a igreja de Cristo. E aí Paulo chama o líder da igreja e diz, olha, apoie essas mulheres e faça com que elas se entendam, com que uma pare de brigar com a outra e passe a apoiar a outra. Então é isso que Paulo ensina. Mais na frente a gente também já leu esse texto, quando... Vamos ler lá? A gente já leu, mas esse texto acho que tem um tempo que a gente leu, que Paulo manda apoiar Febe. Febe também era uma diaconisa da igreja, e olha o que Paulo fala em Romanos, capítulo 16, versículo 1 e 2. Paulo diz assim para a igreja de Roma: recomendo-vos a nossa irmã Febe. Todos são de comum acordo, a maioria dos teólogos, que Febe era uma diaconisa que tinha diversas funções e importância na igreja. Aí Paulo diz que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Então o que Paulo diz? Olha, tratem ela com todo cuidado, supram todas as necessidades dela, ajudem em tudo que ela precisar, porque ela tem sido minha protetora e protetora de muitos outros que pregam o Evangelho e serve a igreja de Cristo desta maneira. Então você vê que o papel aqui também dos homens dessa igreja eram mutuamente apoiar uns aos outros, independente do ministério ser masculino ou feminino, deveria haver apoio, certo? Falado essas coisas, como eu disse no início, vale lembrar, contudo, que apesar de homens e mulheres terem a mesma importância no reino e terem dons e talentos dispensados por Deus de forma igual, existem funções diferentes e ministérios diferentes, ao meu ver, e ao ver dessa lição que a gente está estudando hoje, para homens e para mulheres. E aí eu queria destacar aqui algumas funções que, ao meu ver, são melhor desempenhadas por mulheres, são melhor executadas com mulheres à frente. Então, primeiro, e aí eu acho que é meio lógico, é o ministério feminino, ou a união feminina. É meio ilógico até colocar um homem para liderar o ministério feminino. É até meio doido, talvez numa igreja onde
não sei, acho até impossível falar que não tem uma mulher capacitada para tal, colocar um homem, mas não existe isso. Acho que é até inviável eu falar que não existiria. Então, ministérios femininos devem ser, ao meu ver, executados sempre, liderados por mulheres, ainda que Deus dispense dons. Deus dispensou dom para o pastor é líder da igreja? Sim, pastor é líder da igreja, mas o ministério feminino deve ser exercido por uma irmã apoiando o pastor sempre que possível. Então, primeiro ministério que eu acho que mulheres executam de forma melhor do que homem, o ministério que envolve só mulheres, até porque isso implica algumas questões culturais. Por exemplo, em alguns países, as mulheres são proibidas de falar ou receber qualquer visita de um membro homem que não seja da sua família. Então, como que a igreja trabalha? Como que a igreja visita? Como que a igreja prega? Como que a igreja evangeliza? Tem que ter um ministério formado só por mulheres para executar esses trabalhos. Então, em determinadas situações, às vezes o marido é muito ciumento, às vezes o camarada não gosta de outro homem que visite a casa da mulher dele e outras coisas. Às vezes pega mal o pastor fazer uma visita sozinho a uma irmã jovem, solteira. Então, é ideal que exista um ministério feminino formado por mulheres apenas para executar missões como essa. Outra coisa muito interessante, a nossa sociedade, é claro, mudou muito. Hoje, talvez aqui, a maioria das mulheres já trabalhem, mas no início da sociedade como um todo, as mulheres tinham um trabalho importantíssimo na criação dos seus filhos nos caminhos do Senhor, porque o marido saía, trabalhava praticamente o dia inteiro, chegava cansado, e quem formava aquelas crianças no caminho do Senhor eram as mulheres de Deus, as mulheres que ficavam em casa. Às vezes as pessoas desmerecem, o trabalho, ou até as mulheres, porque crescem, as adolescentes, as jovens, crescem nesse mundo dizendo que isso é diminuir as mulheres. Pense comigo, queridos, os grandes homens de Deus que a gente tem por aí hoje, só são homens de Deus, na sua grande maioria, porque tiveram mulheres grandes de Deus, os educando, os ensinando, os colocando no caminho do Senhor. É verdade que hoje isso está um pouco distorcido, porque isso não é mais uma verdade, mas se a gente olhar lá para trás, 200, 300, 400 anos atrás, a gente só teve Spurgeon, Lutero, enfim, Knox, Jonathan Edwards, a gente só teve esses camaradas porque só Timóteo, lembra? Paulo diz, olha Timóteo, lembra o que tu escutou da tua avó e da tua mãe, que te ensinaram desde criança as Sagradas Escrituras? Então, às vezes a nossa sociedade hoje minimiza e até ridiculariza a função de mãe, de dona do lar. Mas, meu irmão, elas têm que ser extremamente valorizadas, extremamente. Pastor, preciso trabalhar para ajudar na minha casa. Deus te abençoe, meu irmão. Vai trabalhar, mas a gente também tem que se perguntar, quem tem educado as nossas crianças? Quem tem cuidado das nossas crianças? A gente tem uma geração complicada, pastor. Beleza, sabe por quê? E eu não estou generalizando, mas a grande maioria, porque são as empregadas que cuidam. São as tias, a vizinha, e ninguém cuida igual mãe, ainda que a gente guarde as devidas proporções e saiba que hoje o mundo é diferente, salário de muitos pais não conseguem mais manter uma família, mas convenhamos, o ideal é que a criança seja criada por alguém que tenha completa convicção do que é o Evangelho, senão a tendência é que cresça e que se afaste tão logo quanto conheça as coisas do mundo. Então, outra coisa, outra função, que eu creio que são importantíssimas, e claro, aí só podem ser exercidas por mulheres, até porque não chegamos a esse ponto de heresia, graças a Deus. Esposas de pastores, esposas de missionários, esposas de homens que trabalham exclusivamente para o reino. É um ministério. Ainda que a gente, como igreja congregacional, e a gente até ri, a Ilana sempre fala, não repita isso dos irmãos que falam, ainda que a gente não faça igual alguns irmãos que dizem que esposa de pastor é pastora, isso é antibíblico, isso não existe, o ministério da esposa do pastor é um ministério importantíssimo, que só pode ser executado por ela. Ainda que os irmãos aqui me amem, me apoiem, orem por mim, quem está comigo, quem dorme comigo literalmente, quando eu estou atribulado, quando eu estou chateado, quando eu estou com a cabeça cheia de algumas coisas da igreja, quando eu estou pensativo, quando eu
estou às vezes chateado com alguma coisa, é ela. Então o ministério feminino da esposa de pastor, ou de missionários, ou de presbíteros, pessoas que lideram a igreja, é um ministério que só pode ser exercido por mulheres e de extrema importância. De extrema importância. Então, as pessoas, é a pessoa que Deus escolheu para aconselhar, apoiar, orar e escutar aquilo que muitas das vezes a igreja não escuta. Aqueles lamentos, aqueles desabafos que muitas das vezes a igreja não escuta. Porque, convenhamos, ainda que às vezes o pastor faça, não é legal que o pastor use do púlpito para ficar desabafando, para ficar abrindo o coração, sabe? E falando das suas questões pessoais, ainda que de vez em quando aconteça. Mas essas coisas acontecem lá, em 4 paredes. E quem escuta tudo isso é a mulher do pastor. Então é também um cargo, eu não diria cargo, né? Mas é um ministério dado por Deus, muito valoroso e muito pesado também. Muito pesado. Porque mal ou bem, e quando acontecem algumas coisas, tudo reflete nela. Se o pastor está mal-humorado, reflete na esposa. Se o pastor está chateado, reflete nela. Se o pastor está deprimido, reflete nela. Se a igreja está com problema com o pastor, reflete na mulher dele. Certo? Porque, querendo ou não, reflete. Então, tudo isso reflete. Então, outro ministério importantíssimo. E aí, lá em 1 Coríntios, capítulo 9, a importância desse ministério é destacada por Paulo. Em 1 Coríntios, capítulo 9, no versículo 5. Olha o que Paulo diz. E também, vamos ler o 4 para dar um sentido. O 4 diz assim, 1 Coríntios 9, 4. Não temos nós o direito de comer e beber? Paulo está refutando o pessoal aqui que estava pegando no pé dele. Então Paulo falou, não tem direito nem de comer e beber? Até isso vocês querem me proibir? Aí olha o que Paulo diz no 5. E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor, e Cefas aqui é Pedro. Inclusive, esse é um dos versículos, né, que a igreja protestante usa para falar, olha, Pedro tinha uma esposa, chamada de irmã, que já expliquei isso, né, queridos? Alguns cristãos, no período da igreja primitiva, inclusive eram acusados de estar casando com as suas irmãs, porque o ímpio passava e via o crente chamando a esposa de irmã, ô minha irmã. E aí eles acusavam, olha, os crentes estão casando com as irmãs, mas no caso aqui é a esposa. Então você vê que Pedro, o primeiro papa, tinha esposa. E todos os demais, como ele disse, não temos nós o direito de fazer como os demais apóstolos, que levam suas esposas para acompanhá-los, para ajudá-los, para apoiá-los na caminhada. Então Paulo está dizendo, olha, vocês querem me restringir a tudo, né? Só porque eu sou o bastardo, só porque vocês não vão comigo, porque eu fui fariseu e persegui a igreja. Então, estavam criticando Paulo, e Paulo usa esse argumento, que o acompanhamento da esposa do apóstolo e do ministro era de extrema importância e válido, certo? Então, citei aqui alguns textos, alguns ministérios apenas que eu acho. Outro ministério que eu acho, nem coloquei aqui na anotação que eu fiz, mas eu acho que é inegável. Ah, pastor, os homens não têm que participar? Não. Tanto que quando eu vou para o Nilson Braga, eu participo. Mas é inegável que as mulheres têm muito mais jeito no ministério infantil da igreja. É inegável. Contudo, isso também não tira de nós homens a nossa responsabilidade. Quando eu vou para o Nilson Braga, eu sempre me divido. De manhã eu vou para a rua fazer evangelismo e de tarde eu sempre fico no ministério infantil com crianças, porque gosto, me identifico e acho que faz parte também do meu ministério. Tem que fazer parte do ministério pastoral, ainda que eu não consiga lidar 100% com elas. Mas é função do pastor lidar desde o mais idoso membro da igreja até o mais novo. Então, eu me obrigo a fazer isso porque sei que é obrigação do pastor. Contudo, é inegável. Você vai pegar lá no Nilson Braga, ou você vai chegar na escala aí das nossas irmãs aqui que cuidam das crianças no dia do culto, você vai ver que 90% ou mais são mulheres. Então, é um ministério majoritariamente melhor executado por mulher. Agora, vamos falar de alguns ministérios que acredito eu que dão para ser executados em conjunto. O primeiro ministério que dá para ser executado em conjunto é o ministério de diaconia, porque todos devem servir na igreja. E diaconia, como já expliquei para uma irmã aqui que uma vez me perguntou, é servir. O nosso estatuto, inclusive, não só a Bíblia, mas o nosso estatuto congregacional, ele prevê muito bem quais são as funções e atribuições de pastor, presbítero e diácono. Ele diz que o pastor é o líder da igreja e responsável
pela pregação e docência, pregação e ensino, e que o presbítero é o auxiliar do pastor nas questões de ensino e pregação, e que o diácono é auxiliar do pastor nas questões de serviços gerais, administrativos e até mesmo braçais da igreja. Então, essas são as funções estabelecidas pela Bíblia e pelo nosso estatuto. Então, diaconia, ela pode e deve ser exercida por ambos, homens e mulheres. Todos estão aptos a servir. E dentro de um contexto maior, todo mundo deve ser um diácono, porque todo mundo deve servir. E a palavra diácono no grego é servo. É servo, diácono é servo. Então, devemos servir. O senhor é pastor, mas num sentido mais amplo, diácono, servo também da Igreja de Cristo. Newton é presbítero, num contexto maior, servo, diácono da igreja. Mas aí, perceba, todo pastor deve ser diácono? Pastor, sim. Todo presbítero deve ser diácono? Sim, devem trabalhar. Mas todo diácono é presbítero? Não. Todo diácono é pastor? Não. Todo presbítero é pastor? Não. Então, servo, todos devem ser. Mas quando a gente inverte, não é a mesma coisa. Certo? Natália está participando, deixa ela, gente. Então, diaconia, serviço de todos. Ministério de ensino, serviço de todos. Homens e mulheres, ambos devem estar preparados para que, se necessário for, ensinar o Evangelho a um novo convertido. Evangelizar, pregar o Evangelho. Ainda que a igreja congregacional não aceite e não ordene presbítero mulher, não consagra e não aceita, mas ministério de ensino, capacidade para ensinar o Evangelho é obrigação de homem e de mulher. Então, mais um ministério que, ao meu ver, é misto. Pode ser executado por ambos os sexos, independente de quem você é. Acho até que não deve ser executado, como deve ser procurado. A gente deve, independente da idade, independente do tempo de igreja, sempre saber o básico para que, se necessário for, ensinar alguém. Porque nem sempre o pastor vai estar lá. Nem sempre o presbítero vai estar lá, certo? E nem sempre o pastor sabe tudo e o presbítero sabe tudo. Então, você, membro, independente do que é, deve estar pronto para ensinar o Evangelho quando necessário. Outro ministério que eu acho que deve ser também executado por qualquer crente, independente de homem ou mulher, ministério de aconselhamento. Todo crente que já é maduro, que já conhece o básico do Evangelho, tem condições de aconselhar alguém, condições de sentar, ouvir e conversar com alguém, ainda que você não saiba de cor. A pessoa está passando, sei lá, por choro, ainda que você não saiba de cor, onde que diz que o choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã, você vai lembrar que tem um lugar na Bíblia que fala esse negócio, que o choro vai acabar. E Jesus enxuga nossas lágrimas, lá em Apocalipse, tem um negócio desse. Então, assim, todo crente deve estar apto a aconselhar. Inclusive, alguns conselhos, ou alguns aconselhamentos e acompanhamentos, é até bom que seja feito por um casal de diácono, ou um casal que não seja diácono, um casal da igreja. Às vezes uma crise conjugal, talvez pegue-se um casal mais experiente, antigo da igreja, e coloque para acompanhar e aconselhar. Assim como a gente vê quando Apolo chega, a gente leu há pouco tempo aqui, quem ajuda? Priscila e Áquila. Priscila e Áquila, um casal, levam ele para dentro de casa, digo, olha, vem morar com a gente, vem trabalhar com a gente, e a gente vai te ensinar um pouco mais do Evangelho, porque você só sabe Antigo Testamento, você precisa ser lapidado. Então, aconselhamento, alguns inclusive, é até viável que o casal faça junto, marido e mulher, ou diácono e diaconisa, não interessa, mas aconselhamento também, ao meu ver, é um ministério misto. Outro ministério para mim, que é misto, e além de ser misto, para mim tem que ser de comum acordo, ministério de hospitalidade. Se um dos cônjuges não quer ser hospitaleiro, não há como o outro ser. Isso também tem que tomar cuidado, porque às vezes
nós não somos iguais, nós, quando eu digo casais. Então, às vezes, a esposa é uma esposa muito hospitaleira, abre a casa para todo mundo, é muito crente, é muito de fácil acesso, muito sorridente, mas às vezes o marido é mais fechado. Então, isso também tem que ser feito de comum acordo, porque às vezes um é muito hospitaleiro, o outro não é. A gente sabe que o Evangelho diz que o crente, guardado também as devidas proporções, a gente sabe que hoje o mundo anda meio perigoso, mas o crente deve ser hospitaleiro, o crente deve ser alguém que abre as portas da sua casa para os irmãos que às vezes precisam de alguma necessidade. Contudo, isso também tem que ser feito em comum acordo entre o casal, porque para evitar problemas maiores. Então, cuidado com isso. Às vezes o marido é muito hospitaleiro, a mulher não é, ou vice-versa, e isso tem que ser feito como um acordo. Fala, pastor. Eu acho que isso também é um dom, pastor. É um dom. Sim. Também é um dom. Eu acho assim, queridos, sendo bem honesto, vou dar um exemplo, né? Eu acredito que se a gente está passando um problema aqui na igreja, e um irmão da igreja que a gente conhece, sabemos a história de vida, está precisando ser abrigado, está precisando de um quarto, eu acho meio que errado, eu acho meio que pecaminoso o irmão da igreja se abster de recebê-lo em casa, entendeu? E aí eu acho que é quase que obrigação, guardado as devidas proporções. Mas quando é alguém que a gente tem pouco contato, pouco conhecimento, não sabe muito bem de onde vem, eu entendo que hoje o mundo está bem perigoso, bem complicado. Eu entendo, pastor, que, como o senhor falou, tem gente que tem dom. A Ilana não, que ela não conheceu o avô, mas a família da Ilana diz que o avô dela passava na rua, pegava, botava dentro do carro e levava para casa. Nunca deu ruim, 4 filhos, nunca deu problema. Mas a gente bem sabe que hoje pode ser perigoso fazer um negócio desse. Pode ser perigoso. Mas era, como o pastor Hamilton falou, era o dom dele. Ele pegava na rua, e levava para dentro de casa. Ele tinha um trabalho de visita aos encarcerados. Continua existindo até hoje isso. Virou tipo um movimento. Esqueci o nome. É Movimento de Assistência aos Encarcerados. Eu acho que é isso mesmo. Acho que é isso mesmo. Até hoje tem um pastor lá que lidera. Ele ia fazer acompanhamento, visitando os presídios, e quando o camarada ganhava liberdade, não tinha para onde ir, a família morava longe, ele levava para casa. Pergunta para a Ilana, a família dela conta isso. Nunca deu problema. Glória a Deus por isso, mas é o dom. Então eu entendo que, como o senhor falou, nem todo mundo tem esse dom. Mas quando envolve gente do nosso meio, da nossa família cristã, principalmente igreja local, eu fico meio preocupado quando a igreja vira as costas. Fico um pouco preocupado, mas compreendo o que o senhor falou. Tem gente que tem dom, pega qualquer um, sabe nem quem é e leva. E Deus guarda, né? Para esses que têm dom, Deus guarda. Sim. Mas é um pastor, né? Então, assim, tem gente que tem esse dom de pegar qualquer um. Quando a gente é o pastor fulano que está vindo, aí não é dom, a gente está exercendo a hospitalidade com aquele que a gente sabe que é um irmão nosso, mas concordando com o que o senhor falou, dom eu acho que é esse mesmo, que passa pela rua, não sabe nem quem é, leva para dentro de casa e, como dizem que Deus guarda os malucos, né? Deus guarda, não deixa acontecer nada de mal. Tá vendo? E as criancinhas. Outra coisa, queridos, ministério que eu acho que também tem que ser exercido por um ministério misto, homens e mulheres, ministério de visitação, certo? Homens e mulheres devem fazer visitas. Infelizmente, a maioria das pessoas que fazem visita são as mulheres, mas os homens também devem fazer visita. E homens devem fazer visita junto com mulheres, até para evitar alguns escândalos, algumas disse-me-disse, algumas fofocas, certo? Algumas histórias. Então, isso também tem que ser vigiado. Por exemplo, eu visito a dona Benaí, né, mesmo? Sozinhos. Até porque é a dona Benaí. Mas talvez se fosse uma adolescente, uma jovem, seria prudente que o pastor não visitasse sozinho. Que o pastor não fizesse a visita sozinho. E vice-versa, certo? Então, uma irmã também jovem da igreja e visitar um irmão. Então, isso a gente também tem que tomar cuidado. Então, o ideal é que a visita seja sempre composta de ambos.
homens e mulheres, para evitar, inclusive, essas situações. Mas a gente sabe que a maioria é mulher que visita. Outro ministério, muito bem exercido, misto, ministério de música. Até porque, né, se não tivessem as vozes das mulheres para nos ajudar, coitado da igreja, né? Se dependesse de mim, né, de Orlando, para cantar, a gente não ia ter louvor, né? A gente ia ter, lembrando do meu saudoso e querido Oswaldinho, falar, para tudo. Para tudo. Então, graças a Deus, a gente tem muitas irmãs aqui na igreja com talento para música, morar para continuar esse desenvolvimento. Então, que eu te falei bastante já, vou parar por aqui nessa questão. Mas para que a gente caminhe para o final, a pergunta é, então, se Deus dá dons e talentos para ambos, se Deus ama a ambos, como fica a palavra final? Como fica a questão de liderança da igreja, que é onde a gente mais entra na polêmica. Não também vou perder muito tempo com isso, porque já falei sobre esse assunto aqui várias vezes, mas no âmbito liderança da igreja, no âmbito ministério pastoral, é um ministério exclusivamente masculino, do sexo masculino. Ponto. Eu ia falar dos homens, mas eu fui redundante. Mas enfim, por que, pastor? Vou lembrar da resposta que eu dei na minha prova oral, né? Vou ver se eu lembro. Na minha prova oral para pastor, me fizeram essa pergunta. E aí, para ser considerado um congregacional apto para o pastorado, eu tinha que saber responder essa pergunta. Por que nós congregacionais não aceitamos o ministério pastoral feminino, apesar de aceitarmos qualquer outra função e ministério feminino, inclusive de missionários? A gente não aceita o pastorado. Alguns, vamos lá. Porque o ministério pastoral exercido pelos homens hoje, ele é a realidade de uma sombra do ministério do Antigo Testamento. Que ministério era esse, pastor? Sacerdote. E no meu Antigo Testamento não existe sacerdotisa, nunca existiu. Ainda que algumas pessoas falem assim, no Antigo Testamento existiu profetisa. Verdade, existiu. Mas sacerdote, que era aquele que pegava o pecado do povo e levava para Deus, esse não existia. Sacerdotisa, só sacerdote. Então, hoje, o pastor representa esse sacerdote do Antigo Testamento. Caminhando para o Novo Testamento, Jesus teve 12 apóstolos, e quando teve uma oportunidade de colocar no ministério apostólico uma mulher, com a morte de Judas, não foi colocado. Alguns dizem, não, pastor, mas Jesus não fez isso porque ele sabia que naquela época as mulheres não tinham espaço. Isso é equivocado, porque ainda que Jesus soubesse que as mulheres não tinham espaço, e que inclusive alguns judeus nem falavam com mulheres, Jesus falou, tocou, andou com as mulheres, permitiu, eu li aqui já para os irmãos várias vezes, que diz que Jesus andava e com ele muitas mulheres iam atrás, lhe prestando assistência ao seu ministério. Então Jesus, ainda sendo Jesus, podendo colocar inclusive sua mãe, né? Ele não, né? Porque ele estava no período ainda de ressurreição, mas os apóstolos poderiam ter colocado a mãe de Jesus no lugar de Judas, quando Judas morre, poderiam ter colocado Maria Madalena, poderiam ter colocado aquelas mulheres que estavam ali coladas com Jesus, e ainda assim não foram colocadas. A gente caminha, e quando entra nas cartas do apóstolo Paulo para sistematizar e organizar a igreja, a gente não vê em momento algum o apóstolo Paulo dando instrução para mulheres com cargo pastoral, apenas homens, tanto é que as qualificações são para homens, marido de uma só mulher, e por aí vai. Tem lá as qualificações de 1 Timóteo em Tito. Então, essas são as especificações, ou melhor, as respostas dadas por mim e por aqueles que não concordam com o ministério pastoral feminino. Se você for conversar com outras pessoas, principalmente os assembleanos, eles vão dar respostas contrárias, dizendo que não, hoje a mulher pode exercer. Ao nosso ver, não pode. Contudo, tem que ficar bem claro, as mulheres têm dons, talentos, importância, relevância, espaço, e eu diria até mais
números do que homens nas igrejas atuais. Então elas devem ser respeitadas e incentivadas a desenvolver o seu ministério para a edificação do corpo, porque é um corpo, e um corpo precisa dos dons e talentos dados para as mulheres. Ai de nós homens, se não fosse as mulheres ajudando no ministério pastoral. Então, os textos aí são 1 Timóteo 3, 1 Timóteo 5, Tito capítulo 1, Atos capítulo 1, que é a eleição, de Matias, e a questão dos sacerdotes e dos 12 podem ser também colocados. Uma outra questão um pouco mais difícil, mas também vale a pena citar, é a questão da criação. Deus, ainda que pareça um discurso, olha pastor, que discurso machista, Deus criou Adão primeiro, e Paulo vai citar isso em 1 Timóteo, se não me engano, no capítulo 5, que Deus criou Adão e criou Eva com a função de ser a sua ajudadora. Abre lá em 1 Timóteo, vê se está lá no capítulo 5. Deixa eu ver se eu acho. Até agora não achei, no capítulo 5. Deixa eu ver se está em Tito, queridos. Não achei em Timóteo, não. Deixa eu olhar em Tito aqui. Se alguém achar, me avisa. Eu vou explicando enquanto eu tento achar. Tem uma passagem aqui em 1 Timóteo, se eu não me engano, ou em 2 Timóteo, que o apóstolo Paulo diz que primeiro, desde o Antigo Testamento, Deus criou por ordem dele, por desejo dele, os homens e depois mulheres, a mulher, a Eva. E ele diz também, o próprio apóstolo Paulo, que qual? 1 Timóteo 2,15, 1 Timóteo 2,13, 1 Timóteo 2,13. Ele diz assim, 1 Timóteo 2,13, e não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, ou seja, a autoridade de homem, esteja porém em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer na fé, amor, santificação e bom senso. Então você percebe aqui que Paulo estava sendo acusado de não permitir às mulheres de exercer o cargo de liderança, função de homem, autoridade de homem. E aí diziam, olha Paulo, você está sendo muito rígido. E aí ele vai lá no Antigo Testamento, em Gênesis, e diz, olha, a minha questão não é cultural, a minha questão não é momentânea, não é preconceituosa, a minha questão é do Gênesis. E no Gênesis Deus fez Adão, depois Eva. E no Gênesis, Eva, usurpando o lugar que era de Adão, de liderança, de homem, de autoridade, ela se precipitou e cedeu à tentação da serpente. Então o que acontece no jardim do Éden é que a serpente tenta Eva, primeiro, além de desobedecer a Deus, ela tenta Eva a usurpar o papel que era do seu marido, Adão, de liderança, a autoridade de decidir. E aí o que acontece? Eva, quando usurpa, toma à frente um ministério que não era seu, uma autoridade que não era dela, ela cai em tentação e pior, ainda leva Adão depois atrás. Contudo, pastor, como o senhor prova que Adão era o cabeça e a autoridade? Primeiro, porque a Bíblia fala. Segundo, porque apesar de Eva ter usurpado o lugar de Adão e aceitado o fruto sem consultar o seu marido, quando Deus vem repreender, ele chama Adão e diz, o que tu fizestes? Mesmo Eva tendo comido primeiro. Quando a Bíblia diz que o pecado entrou no mundo, diz que entrou por um homem. Ou seja, Adão era o cabeça responsável por aquela família, a primeira família, e ele
foi também negligente. E aí, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer? E o que a teologia mais tradicional diz hoje? Quando Jesus vem, ele restabelece aquilo que o pecado destruiu. Deus tinha marido e mulher vivendo de forma harmoniosa, mesmo que Adão fosse o homem e a autoridade do casamento. Quando o pecado entra, o pecado destrói essa autoridade pacífica, esse relacionamento harmonioso, e coloca homem e mulher em choque. Quando Jesus vem e redime o homem e a mulher, agora, o que o texto diz? Marido, ame a sua mulher como Cristo amou a igreja. Mulher, volte ao plano original de Deus, seja submisso ao vosso marido. Então, o plano original de Deus sempre foi harmonia no casamento. E aí, acho que eu não preciso entrar naqueles pormenores, né? Que toda vez que a gente fala nisso, a gente tem que dizer: ser submissa não é ser empregada, ser submissa não é ser capaz, ser submissa não é ser maltratada, até porque, né, convenhamos, já disse isso aqui, o pastor de vocês tem quase jornada tripla, né? Arruma casa, lava banheiro, é pastor, é marido, e nem por isso a minha esposa deixa de ser submissa a mim. Não, ela é submissa a mim, então eu não posso fazer nada. Não, sou eu que faço. E nem por isso eu entendo que não há submissão no meu casamento, não entendo que há respeito no meu casamento. Então, não é machismo, não é mandar, pelo contrário. Quando você vê um homem agindo com machismo, intolerância e rispidez para com a sua mulher, pode ter certeza, é culpa do pecado, consequência do pecado. Quando você vê uma mulher, mas aí também vamos falar de maridos que são coerentes, mas quando você vê uma mulher sendo rebelde, insubmissa a um marido que é crente, que é correto, isso é resultado do pecado. Então, o que Cristo faz é redimir o casamento, redimir a família e falar: agora voltem ao plano original do Éden. Sejam parceiros, sejam cooperadores, ajudadores. Entendam que vocês são unha e carne, uma só carne, talvez melhor ainda dizendo, são um só corpo agora. Aquilo que Deus uniu não separa. Então, por isso, tudo que eu falei, entendemos que no ministério final de liderança da igreja, o cargo é exclusivamente masculino. E também na condução do lar, guardadas as devidas proporções. Aí, né, lá no Barreto, eu lembro de uma irmã muito sincera nas suas palavras, assim como o Sandro sempre falava tudo o que pensava. Ela diz: mas tem uns homens, pastor, que são muito banana. Aí por isso que a gente toma a frente. Falei: minha irmã, mas o fato do homem ser muito banana e não ser um bom líder também não tira da irmã, né, a obrigação de ser uma esposa coerente com a Bíblia, uma esposa sábia que edifica o lar. Alguns falam assim: pastor, porque tem muito homem que não quer fazer nada, por isso que as mulheres vão e viram pastores. O fato dos homens serem covardes e negligentes, não se disponibilizarem para fazer aquilo que é obrigação deles, não também dá autoridade para que as mulheres usurpem o lugar que deveria ser deles. E aí, outra coisa que tem que ficar bem claro: ainda que a gente ame a obra é dele. A obra é dele. Se está faltando homens, ele vai fazer as pedras clamar. Ele usa mula de Balaão, ele usa mulheres também, desde que não usurpem e não tomem cargos que não foram dados para mulheres. Então a gente também, pastor, é porque o reino está precisando. O mais interessado com o reino é o dono do reino, é o dono da obra. E se ele disse que o cargo pastoral é masculino, a gente obedece. Está faltando, como a gente tem visto, está faltando mesmo pastor, está faltando mesmo missionário. As mulheres estão indo e estão pregando, mas nem por isso é necessário dar a elas um título que não é, ao meu ver, de novo, respeitando aqueles que pensam diferente, não é bíblico. Então, para fechar, queridos, o pecado destruiu o relacionamento entre homem e mulher. Cristo vem para restabelecer. Ficamos aqui por 14 semanas estudando esse tema: parceria entre homem e mulher. Ambos importantes, relevantes, recebem dons, talentos, são usados por Deus, podem e devem pregar o Evangelho, ensinar o Evangelho, anunciar a volta de Cristo. Contudo, eles são parceiros, mas também são distintos no seu posicionamento. Assim como não tem ninguém igual aqui na igreja, cada um tem a sua distinção. Só para confirmar o que eu estou falando, se você ler Gênesis 1 e 2, há uma harmonia no céu.
Mas quando você lê Gênesis 3, quando Eva aceita a sedução da serpente e usurpa o lugar do seu marido e peca, acontece tudo de mal. Tanto é que depois do Gênesis 3, lê lá que Deus diz assim: tu sentirás dor para ter filhos, o homem agora terá que sofrer para se alimentar, a terra, inclusive a terra que manava leite e mel e que produzia abundantemente alimento para eles, a terra vai ser árida, vai dar cardos, né, e abrolhos, acho que é isso, né, mas o texto diz, e tu, o teu desejo, o texto diz para a mulher, será dele, e aí a palavra usada ali é domínio, é um domínio de como é que eu vou dizer, é um domínio, gente, a palavra sumiu, enfim, alguém falou? Alguém tenta me ajudar? Enfim, um domínio perverso, não um domínio harmonioso, onde o marido fazia por onde e a mulher entendia que, como o marido era um marido bíblico, amava ela como Cristo amou a igreja, ela aceitava aquele domínio e aquela liderança. Mas não, começou, lembrei a palavra que eu queria falar, virou um domínio ditatorial, como se fosse uma ditadura mesmo, mandando. Então todas as vezes que a gente encontra hoje na sociedade resquícios dessa ditadura do homem, desse machismo, dessa agressão masculina para com a mulher, e em contrapartida, mulheres que se rebelam contra seus maridos sem ter motivo, o que está acontecendo ali é reflexo do pecado. Eu ia até falar um pouquinho mais sobre isso, mas a nossa hora já está avançada, já falei mais de 1 hora, mas ainda que para algumas irmãs pareça que não, mas o machismo é tão pecaminoso quanto o feminismo. Outro dia a gente trata sobre isso. Alguns acham que o feminismo é a luta pelos direitos iguais, tão pecaminoso e reflexo do pecado quanto o machismo, certo? Então a igreja de hoje, nossa igreja, deve oferecer à sociedade uma visão diferente. Homens e mulheres valorizados, iguais, renovados, redimidos, importantes e que trabalham em conjunto, respeitando, sem maldade, sem pecaminosidade, sem preconceito, ou seja homem ou mulher, entendendo que a mulher com quem eu lido é minha irmã em Cristo, entendendo que o homem com quem as irmãs lidam é um irmão em Cristo, e que se por algum momento um dos dois lados der uma brecha, Satanás vai entrar e vai causar um grande estrago naquilo que Deus reestabeleceu por meio do sangue de Cristo, uma convivência harmônica, santa, pura e respeitosa entre homem e mulher no reino de Cristo. Amém?